E aí, pessoal, tudo bem? Enem passado, vim aqui hoje com esse videozinho para poder falar para vocês um pouco sobre as redações dos vestibulares. Mais especificamente, hoje vou fazer a correção de uma redação da VUNESP. Mas quem for prestar qualquer outro vestibular que peça a dissertação, provavelmente as estruturas vão ser as mesmas. Então, vou colocar aqui para vocês, vou compartilhar a tela e a gente vai conversando sobre as diferenças, principalmente, que tem entre o que os vestibulares pedem e aquilo que o Enem pede, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui. Opa, vamos lá. Então, olha só. Essa aqui foi uma redação, nota máxima, da Unesp do ano passado. No caso, que fizeram em 2019 para ingresso em 2020 na universidade. E eu quero que vocês prestem atenção na qualidade textual e como as estruturas são um pouquinho diferentes. Já começa a diferença com o tema que foi cobrado, né? Então, lá em 2019, provavelmente a hora que os alunos abriram e viram a redação, eles devem ter feito quê? Por quê? O tema foi o carro será o novo cigarro? Pensa bem chegar lá no vestibular e encontrar uma pergunta dessa. O carro será o novo cigarro? E aí já começa a primeira diferença. Normalmente lá no Enem nós temos aqueles temas bem específicos, um problema social. Não que esse aqui não seja um problema social também, mas a discussão a ser feita é outra. Tem uma pergunta. E essa pergunta, ela precisa ser respondida. Então, carro será um novo cigarro? Então, nós temos duas opções de resposta. Ou é sim, ou é não. Não pode ter um talvez. Sempre certeza, sempre dar uma resposta concreta. Então, sim ou não, e os seus argumentos vão partir a partir desse posicionamento que você tem, tá? Então, o carro será um novo cigarro? Se você disser que sim, esse seu sim precisa aparecer já na introdução. Se você disser que não, a mesma coisa, o seu não já tem que aparecer na introdução. Não precisa, obviamente, colocar não, o carro não será um novo cigarro. Sim, o carro será um novo cigarro. Obviamente que não é assim. Você precisa fazer uma afirmativa que vai mostrar o seu posicionamento. Vamos dar uma olhadinha na introdução aqui dessa redação que foi nota máxima na Unesp com esse tema aí. Há algum tempo, a revista Esquire publicou um artigo no qual o autor, que nunca havia fumado, descreve as experiências decorrentes. Peraí que tem que tirar isso aqui da frente. Decorrente de se propor a fumar um maço de cigarro ao dia durante um mês. Ao longo da trajetória do desafio, o homem reflete sobre o tabagismo e suas consequências enquanto fenômeno social, na medida em que tenta reproduzir o ato de fumar como se já estivesse há muito habituado a ele. Nessa tentativa, o novo fumante busca ocupar os mesmos espaços utilizados por tabagistas de longa data e nota que, na atualidade, fumar é fazer parte de um clube restrito, composto por praticantes de um vício que estão constantemente sob olhares de desprezo e de desaprovação, lançados por não fumantes. Essa situação, inerentemente adaptada, se repetirá em um futuro um pouco distante com aqueles que continuarem a usar carros para se locomoverem. Então, olha só, o que o candidato fez aqui? Ele começou com um repertório sociocultural, que é a revista Esquire, colocou o que ela publicou, falou sobre essa publicação, desse experimento que foi feito por essa pessoa, que começou a fumar para poder ver os efeitos, né, durante um mês, os efeitos e principalmente as relações sociais. E aí, fazendo a descrição de todo esse experimento que foi publicado, então tudo isso aqui, ó, de algum tempo e vai embora até aqui embaixo, até não fumantes, nós temos o quê? Nós temos justamente a ideia da publicação, do que falou sobre o cigarro. Mas o caso
caso é que o foco do tema é o carro. O carro será o novo cigarro? Então, ele falou tudo sobre essa experiência voltada ao cigarro, para no final responder a pergunta. Então, aqui ele falou que lá as pessoas que não são fumantes olham com desprezo e desaprovação os fumantes, porque eles sabem que isso é errado. E aí entrou com essa situação inerentemente adaptada, porque vai ser voltada ao carro, se repetirá em um futuro próximo, em um futuro um pouco distante, com aqueles que continuarem a usar carros para se locomoverem. Então, qual foi a pergunta, qual foi a resposta à pergunta tema? A resposta foi sim. Então, ele diz que sim, o carro será o novo cigarro. Vamos ver por quê. Olha aqui, agora o primeiro argumento para provar que sim. Então, ele precisa provar que o carro será descartado, que o carro será mal visto, que as pessoas que andarem de carro futuramente vão ser mal vistas da mesma forma como os fumantes são mal vistos hoje em dia, como ele disse lá na introdução. Para a corrente filosófica positivista, que aí nós temos um repertório, a humanidade tende ao progresso. Gente, e só isso aqui, essa única primeira linha, é o repertório da pessoa. Só, nada mais. De fato, observa-se que, pelo menos no que se refere às tecnologias, a evolução humana foi vigorosa. Fez a relação aqui com esse repertório da corrente filosófica positivista. A invenção do automóvel, olha lá, ó. Então já falou da evolução humana. A evolução humana veio com a invenção do automóvel, que aí eu já vou entrando no tema. A invenção do automóvel representa um marco desse progresso ao possibilitar uma locomoção mais rápida. Entretanto, o progresso e a evolução estão fortemente ligados ao contexto no qual se manifestam. E nesse sentido, a popularização do carro se deu em meio a um cenário de pouco conhecimento acerca das consequências ambientais causadas por esse meio de transporte, como, por exemplo, a intensificação do efeito estufa, oriunda da emissão de gases poluentes pela queima de combustível. Então, olha só, mostrou. Por que o carro vai ser mal visto? Porque ele é um vilão do meio ambiente. O carro é um vilão do meio ambiente. Então, do mesmo jeito que o cigarro é um vilão para a saúde, o carro é visto como um vilão para o meio ambiente. Por isso que ele pode ser comparado ao cigarro. Assim, tal como o cigarro, olha aqui a comparação, não pode deixar, por mais que o foco do assunto seja o carro, eu não posso deixar de citar o cigarro, porque ele faz parte lá do meu tema. Assim, tal como o cigarro, ó, comparação. Outrora representante de um estilo de vida descolado e hoje visto como maléfico, o carro caminha no sentido de ser, em breve, o vilão. Então, um dia você já foi descolado por fumar, hoje o cigarro é um vilão. Por enquanto você é descolado por ter um carro, um dia você vai ser o vilão por estar destruindo o meio ambiente. Vamos ver outro argumento. Todavia, não são apenas as consequências ambientais que estão diminuindo o apreço pelos carros, então ele vai colocar mais um motivo para não gostar de carro. As grandes cidades têm enfrentado cada vez mais problemas de mobilidade, e esses automóveis se destacam no agravamento dessa situação. Isso porque tal meio de transporte é utilizado em larga escala nos grandes centros urbanos. E apesar de um carro poder transportar em geral 5 pessoas, ele é muitas vezes utilizado individualmente. Logo, o número de veículos em circulação é elevado, o que aumenta os congestionamentos e torna o trânsito caótico e lento. Olha o problema aí que o carro já traz. Os indivíduos, então,
começaram a preferir modalidades alternativas que cumpram a mesma função de deslocamento, porém de forma mais eficiente. E assim, as consequências advindas da utilização, ao causarem desprezo e desaprovação por causa do caos que temos no trânsito, aproximam novamente o carro do cigarro. Então, fala que as pessoas vão desaprovar e desprezar. Na verdade, a gente já desaprova, né, o caos que é o trânsito. Então, fala sobre isso para poder falar e fazer a comparação com o cigarro de novo. Lembrando, olha ali as palavras-chave do tema aparecendo o tempo todo. É necessário aparecer as palavras-chave do tema o tempo todo. Cuidado para não ficar redundante, vocês podem usar sinônimos para isso, é óbvio, tá? Mas é importante que vocês não deixem de colocar. Aí, a conclusão, que é o que mais vai mudar. Ai, professora, eu só sei fazer intervenção. Imagina, sabe nada, sabe fazer mais. E não dá para colocar uma intervenção. Como é que você vai colocar uma intervenção para o carro será o não cigarro? Não dá para colocar uma intervenção. Ai, vamos queimar todos os carros. Não vai ser legal. Não é assim que funciona. Então, o que eu faço numa conclusão quando eu não tenho proposta de solução para colocar? Muito simples. Você vai retomar a sua tese, ou seja, você vai reafirmar a sua resposta à pergunta tema ou o seu posicionamento à proposição apresentada. E a partir disso, você pode colocar uma perspectiva. O que seria uma perspectiva? Seria a ideia de colocar como vai ser o futuro, tendo em vista o que nós analisamos da vida presente. E aí você já vai fazer a sua finalização. Pode colocar uma citação de autoridade, se vocês quiserem, não é obrigatório, mas é uma possibilidade também. Ou então, só faz essa retomada e faz essa perspectiva, que foi exatamente o que aconteceu aqui. Vamos dar uma olhadinha. Em suma, então, em resumo, depreende-se que em um futuro pouco distante, a revista Esquire, olha aqui, retomando o repertório lá da introdução, poderá publicar um artigo que narre a experiência de possuir e dirigir um carro, meio de transporte que se tornará símbolo ultrapassado de progresso e que, seguindo essa perspectiva, será o novo cigarro. Ó, aqui colocou com todas as palavras do tema. O carro será o novo cigarro. Utilizado por alguns e desprezado por muitos. Então, ele não copiou lá da introdução a mesma frase que foi colocada. Não, ele fez uma reformulação para mostrar. Tá vendo? Eu não disse que ele seria um novo cigarro? Eis aqui a minha prova. Provou nos argumentos e aqui ele reafirma, tá? Opa! Essa situação decorrerá do entendimento da grandeza dos malefícios causados ao meio ambiente pela poluição gerada pelos carros e pelo desejo de uma locomoção mais eficiente em cidades cada vez mais sobrecarregadas. Aqui ele já fez um resuminho. Isso tudo aqui é um resuminho dos argumentos. Eu, particularmente, acho que não seria necessário. Ficou bom, o corretor gostou, né? À toa que ele teve 28 de 28 nessa redação, tá? Mas não tem necessidade, porque às vezes você tem uma possibilidade de ficar redundante, tá? No texto, e aí não vai ser muito legal. Então, vocês podem deixar de fazer esse resuminho. Façam só essa afirmação até aqui, e depois ele vai colocar aqui mais para frente, né? Esse faz-se necessário aqui, vocês poderiam começar daqui, né, que seria essa perspectiva, e eliminar essa parte do resumo do argumento, porque tem corretor que gosta, tem corretor que não gosta. Vai depender muito de quem vai corrigir a sua redação, tá bom? Faz-se necessário, então, pensar quais serão os meios de transporte a serem utilizados lá no futuro, ó a perspectiva. Os quais devem ser preferencialmente coletivos. Por que ele está tendo essa ideia? Porque pela visão do presente, essa é a ideia, precisa ser transporte coletivo. Ônibus, metrô, e em um futuro um pouco mais distante,
será preciso discutir qual será o novo carro, qual será o meio de locomoção. Então, olha só, ainda terminou aqui com uma pergunta indireta, fazendo referência de novo ao tema, só que lançando uma nova pergunta, né? Qual será o novo carro? Então, olha só que diferente que é a estrutura, pensando, né, fazendo uma comparação aí com o Enem. Então, para quem vai prestar qualquer outro vestibular, segundo as fases que vem por aí, então vocês podem fazer dessa forma. Façam essa reafirmação da tese, né? Então, reafirmem o seu posicionamento, que foi o que apareceu já lá na introdução e deve aparecer, e depois façam essa perspectiva, talvez usando uma citação, sem usar uma citação. Aqui ele só fez essa retomada do repertório que já tinha aparecido lá em cima. O importante é que vocês consigam fazer esse fechamento para ficar realmente um texto redondinho, bonito, e que vocês consigam mostrar o posicionamento, a sua autoria, a sua argumentação do jeito que os corretores querem. Normalmente, a gente fica carregando muito de repertório, principalmente pensando lá no Enem e o que ele exige, mas nos vestibulares eles querem ver se o aluno tem capacidade argumentativa. E isso é só análise crítica, é só a autoria que consegue fazer. Certo? Qualquer coisa, manda as dúvidas aqui no comentário que a gente esclarece para vocês, tá bom? A gente volta logo com mais vídeos esclarecedores para vocês. Um beijo e até mais!